Seja bem-vindo a mais um podcast Fala Comandante. Muito obrigado a você que está com o celular na mão, nos assistindo no YouTube? De onde é que eu tirei isso? YouTube, mas foi diferente, né? Para dizer que a gente não que vale a intenção. Curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever. E, obviamente, também estamos na telona, na TV Metrópole, na região metropolitana, na nossa capital Fortaleza, e na região norte, lá pelo Sobral. Muito obrigado pela sua audiência e hoje, de fato, é algo muito especial, de certa forma até diferente, porque nós temos uma pessoa empoderada. Ela é do sexo feminino. Eu sou o Edson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou o Carlos Moreira. Olha só, cara, hoje realmente tá... Cara, daquele tá jeito. Muito massa, viu? Daquele jeito. Um programa diferenciado. Alertando, né, que nós já tivemos um podcast meia hora atrás, só que foi gravado. Porque o bate-papo que nós já tivemos foi muito massa. Muito bacana. Não, aqui é conversa pra mais de hora. E eu tô falando de quem? Ela é escritora, ela é empoderada, como você bem falou, gosta da filantropia, é espiritualizada, jornalista, empreendedora, que é o sangue aí tá correndo... gosta de empreender. Ela falou que empreendedorismo é o forte dela, né? Mas é pós-graduada em semiótica. Olha, semiótica, né? Semiótica. Depois ela vai explicar melhor. Nós, como eu falei há pouco tempo, nós somos da província, nós somos do interior do estado, né? E é especialista em programação neurolinguística, escritor, como você mencionou, né? Eu estou aqui diante de 2 livros dela. Onde é? Ali, né? Calma. Vai lá. Tem os 2 livros dela. Pronto. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho também dos livros. E ela também tem um instituto, né? Tem um instituto. Qual é o nome do instituto? É Santa. É Santa. É. Enfim, é empresária, a mulher é formidável. E Santa. Essa mulher, E Santa. E ainda é Santa, né? Além de tudo, Santa. Estamos falando da Gabriela Quintela. Muito obrigado. Você já trouxe positividade, inteligência, muita coisa boa para nós antes de começar. E agora começando, gravando, para a gente poder levar a sua história inspiradora para tantas pessoas. Primeiro, se apresente como você gostaria de ser apresentada. Perfeito. Eu me chamo Gabriela Quintela, faço parte do grupo É Santa e sou uma menina sonhadora. Posso dizer que é uma pessoa muito abençoada. Tive inúmeras oportunidades na vida, aproveitei todas elas e tenho como característica, né, assim, quase que um mantra que eu carrego, que fase não é fim. Então fica aqui conosco que essa conversa vai ser muito dinâmica e interessante. Muito bacana. Inclusive, Fase Não É Fim é o seu primeiro livro, não é isso? Cara, Rapaz, ela vai surpreender muitas pessoas porque ela tem uma comunicação e uma experiência que parece que ela viveu pelo menos uns 100 anos, porque é muita coisa para ela apresentar, viu? Não é brincadeira, é porque você realmente, Gabriela, é diferenciado, pelo pouco que nós conversamos anteriormente, né? Mas você veio de onde? Você é de onde? Nasceu onde? Conta um pouquinho do início da tua trajetória como ser vivo, né? Você tem... Quais são os seus pais? De onde é que você surgiu para o mundo? Eu nasci, né, em uma família muito simples, muito humilde. Tinham 2 irmãos, um faleceu, né? Eu nasci aqui mesmo, em Fortaleza, né? Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha por volta de 7 anos de idade. E a minha mãe teve que campear o trabalho externo. E a gente ficava basicamente só sobre a guarda da minha avó, que é a minha principal referência, né? Política, ética, humana, é a minha principal referência humana, assim mesmo, de amor, de afeto. Quando alguém pergunta para mim sobre afeto, eu lembro de uma forma muito agradecida, de uma forma muito doce da minha avó, Dona Maria do Socorro, que Deus o tenha. E sempre você estava pedindo socorro a ela? Sempre pedi. Não, acho que ela pedia socorro aos demais, porque eu era uma garota bem... Agitada. Bem serelepe, né? Eu era bem serelepe. Além de tudo, era difícil de domar a ferinha. Você era elétrica, você era muito intensa, como você é até hoje que eu percebi, né?
Carlos Moreira. E as pessoas em volta eu acho que não compreendiam, né? Essa coisa de estar sempre ativa, ligada, era... Na realidade, várias dinâmicas, né? Para uns eu era um gênio, para outros eu era uma pessoa com autismo, né? Que tinha um pequeno grau de autismo, porque eu sempre fui muito reclusa. Eu gostava muito de ler, então eu lembro com vaga memória da minha infância quando tinha, tipo, piqueniques. Eu não sei se vocês... É do tempo dele. Gente, pra quem tá nos assistindo que não sabe o que é piquenique aqui no Ceará, é tipo uma excursão, quando junta a população, um grupo social, um bairro, amigos... Faz a locação de um veículo, seja um micro-ônibus, seja um ônibus, e vai para algum lugar distante, uma praia, uma lagoa, e você vai levando logo todos os mantimentos que você vai adquirir no decorrer do dia, vai consumir, e aquela bagunça. Então, eu optava por não querer ir para esses piqueniques, e a minha mãe ficava, você não é melhor do que ninguém, você tem o espírito de rico, minha mãe sempre dizia isso comigo. Eu passei por isso um pouquinho. Você tem o espírito de rica, você acaba com isso, você não é melhor do que ninguém. Porque eu gostava muito de ler fábula, eu não tinha condição, mas o maior sonho da minha vida, naquele período, né, que é bem na Plore, como você pediu que eu me questionasse, que eu me colocasse, o meu sonho era ter aquelas fábulas da Bela, da Fera, porque passava nas portas vendendo aquela caixinha com alguns livrinhos. Então, o maior sonho da minha vida era ter aquilo dali. E eu não tinha, assim, nem TV na minha casa tinha, né? Porque minha mãe, ela ficou com 3 filhos. Eu já ia perguntar, porque até então eu pensei que você era filha única. Não, então tinha 2 outros irmãos. Então, tive 2 irmãos. O Gabriel, que é encostado de mim, que faleceu ano passado. Meus pêsames. E o Daniel, que tá aí, me deu uma sobrinha maravilhosa, linda, Isabela. Inclusive, um beijo pra minha família. E para todos os meus parentes, né? Porque a gente, com o decorrer da vida, vai se distanciando de muitos parentes que são especiais. E eles passam quase a ir para um crivo do desconhecido. Mas a gente deve muito a essa questão da parentela, né? Verdade. Então, eu gosto muito disso. Então, nossa essência, né? É basicamente isso. Eu vim do menos nada, né? Mas, assim, com princípios muito convictos. Inclusive religiosos, porque minha avó era uma senhora muito religiosa, minha avó tinha umas coisas muito engraçadas. Pode falar de tudo, né? Pode falar de tudo. Aqui não precisa de filtro, fica à vontade. Eu sou muito dinâmica quando eu falo da minha infância, porque eu era muito né? Eu era caladinha, aquela caladinha que meio que comia quieto, gente. Eu tô achando estranho, porque tu é tão comunicativa e dá a entender que quando você era mais nova... Aparentemente era um pouco mais fechada. Eu era tímida. Pois é. Eu era muito tímida, porque tu imagina, eu me apaixonava por pessoas que elas nem sabiam que eu tava apaixonado por elas. Tu tinha dessa, Eu era muito Tu namorava platônica. Com as pessoas eu era muito sem a pessoa platônica. saber. Era, sem ela saber. Quando descobria, terminava o namoro. Não, então, tipo... tinha essa pegada, né, de já ser assim, a minha avó dizia, olha, se você deixar pegar nas suas partes, você vai... As partes. Até inferno. Não, a horte vai virar sangue na sua boca. Meu Deus do céu. Se você fizer alguma coisa que não pode, quando você estiver louvando na igreja, sua roupa vai se rasgar. Menino, olha, era um terror psicológico. Era a maneira dela. Era a maneira dela de educar, né? Não, tal hora tava lá eu na igreja. Osana, bem quietinha, com medo da roupa se rasgar. Quantos anos, mais ou menos? Eu já tinha, sei lá, uns 13, pequena, 15, oxe. Já era mulher. Eu já era empreendedora. Na verdade, tem a história do empreendedorismo com 13 anos. Mas assim, eu sou muito feliz com a minha história de dor, porque foi ela que moldou e que forjou quem eu sou. Então, pra quem tá ouvindo, eu acho que você pode trocar o luto pela luta. Você não tem a escolha de, por exemplo, selecionar seus genitores. Você não tem como escolher em que família você vai vir, se é de classe média, baixa, alta. Mas você tem a opção de transformar a sua história. Você tem a opção de não se conformar com o que foi apresentado para você, com aquela manifestação de afeto, com aquela manifestação financeira, e galgar outros espaços, sabe? E saber que a persistência, ela conduz à excelência. Depende de você. Depende de você cair no calabouço do vitimismo, ou de você pegar todas as suas dores e transformar as dores, as derrotas em vitórias.
E, normalmente, quanto mais dolorido, mais sofrimento, mais resiliente você se torna, mais forte, e aí é onde você cresce. Porque as pessoas que têm muito fácil, elas não dão a devida valorização e se tornam as pessoas mimizentas que nós temos hoje em algumas gerações, né? Geração Nutella, né? Porque eu sou muito contrário com essa história de gerações, porque você quer recriminar uma determinada geração, mas os pais dela, ela era de uma geração que deveria educar e assim sucessivamente, ou seja, todas as gerações estão conectadas e se existem falhas, nós temos que assumir também as responsabilidades, seja os nossos avós, nossos pais, nós com os nossos filhos e assim sucessivamente. Mas assim, vamos lá, vamos por partes, né? Alguns pontos de vista que eu gosto de defender, certo? Essa questão dos filhos. Os filhos, eles repetem comportamento dos pais. Isso é a regra, mas existe um ponto fora dessa regra. Por exemplo, eu jamais repetiria o comportamento do meu pai e eu jamais repetiria o comportamento da minha mãe. Eu amo a minha mãe, mas ela não é uma referência ética pra mim. Ou pelo menos não foi no passado. Então eu tive minha avó. Mas eu acho que... Mas a sua avó era a referência. Era a minha referência. Só que o que está acontecendo? Hoje eu acho que essa relação de mimimi ocorre quando eu não tenho mais capacidade de enfrentar os meus problemas. Quando eu era menina, que eu ia pra aula num período desse chuvoso, tinha uma lama, a gente atravessava aquela lama e tinha que chegar no colégio. Hoje está chovendo, não vou me molhar, não posso ir para o colégio. Eu vejo que hoje as pessoas não têm mais a característica de enfrentar toda e qualquer situação, por menor que seja. Ela quer fugir, ela quer sempre remediar. Então, isso sim, não, meu filho não vai para o colégio hoje não porque está chovendo. Isso já está forjando naquela criança um espírito de desistência. Com certeza. Ela tá. A mãe, eu acho que a autoproteção também é prejudicial. Na realidade, na vida, eu acredito piamente em uma regra que diz nem tanto, nem tão pouco. Eu acho que o equilíbrio é tudo. Eu concordo 100% com o que você falou, exatamente porque é o pai, a mãe que educa o filho, e mesmo que nós não tenhamos pais que sejam referência, você teve a sua avó para ser a sua referência, e ainda acontece, como pessoas igual a mim, que tiveram também dificuldades na infância, em que eu não tive pai, minha mãe também teve problemas psicológicos e acabou não dando aquela devida educação, não porque ela não quis, mas porque ela não teve a condição. E eu tive a vida, a rua e tantas dificuldades que eu passei trabalhando desde criança, vivendo literalmente no paradoxo de ter que trabalhar ainda criança, mas ao mesmo tempo já indo para a vida mudando, negócio de menina, de bebida e tudo mais. E aí onde você tem que acreditar em algo que seja sublime, que nós chamamos de Deus, para você poder superar tudo isso. E aí você vai avaliando toda a sua trajetória. Hoje mesmo aconteceu de eu conversar com um grande amigo, um empresário chamado Hélio, e ele trouxe algumas reflexões nesse sentido. Então, a gente não pode comparar com outras pessoas partindo do princípio que cada um tem sua vida, a sua genética, o seu meio social, meio familiar. E aí algumas pessoas acabam se envezando para determinados caminhos porque ela se influenciou, né? Então, às vezes, você depende muito da sua essência e do seu meio. E quando o seu meio não é muito positivo, você se pegar realmente com você mesmo e com Deus para você poder trilhar esse caminho que é bem melhor do que estar simplesmente indo com a maioria, muitas vezes. Concordo contigo e trago já uma pequena reflexão fora até um pouco do contexto. Essa questão de ter falado, né, que muito cedo já começou a ter envolvimentos amorosos, né? Dentro da minha capacitação de neurociência, a gente traça alguns métodos que chegam a algumas questões e algumas respostas. Há estudos que relatam, né, que essa dependência emocional por pessoas externas à nossa convivência é fruto daquilo que a gente não consegue encontrar onde a gente vive. Então, no meu caso, que sou mulher, e estou falando na condição do meu lugar de fala, que é o meu lugar feminino. Se você fizer uma análise, basicamente, 79% das pessoas que não têm uma estrutura familiar organizada, orgânica ou dinâmica, não sei nem que termo usar, mas ela introjeta essa falta de afetividade no outro. Então, muitas meninas que eu vejo com 14, 15 anos que já namoram ou que buscam esse relacionamento e muitas vezes saem até de casa muito precocemente, elas não estão procurando um parceiro, elas estão procurando um protetor. Elas estão procurando um pai.
Assim como um homem também que tem essa fragilidade, por exemplo, no caso da sua mãe, teve essas pequenas interpécies com relação ao lado psíquico, emocional. Eu sempre costumo dizer que a gente não deve recriminar os nossos pais, porque a gente não sabe o que foi que aconteceu antes da gente. Com certeza. Entendeu? Então eu acho assim que essa relação, você possivelmente às vezes nem procure, porque um menino de 14 anos não vai procurar uma esposa, ele vai casar com 14 anos, ele não vai casar com 13. Ele só tá com tesão. O homem, mas a mulher homem. tem essa parte diferente. muito afetiva, né? Do carinho, da porque atenção. o cara chega e mais diz assim, romântica, né? não é nem romântico, o cara diz assim, ó, ninguém mexe mais com você, você tem um namorado. Então, se alguém mexer comigo, venha que eu vou falar com meu namorado. Então, tem essa questão da proteção, tem né? essa ligação da proteção com relação. Então, para você notar que tudo que acontece na nossa vida, seja da primeira infância até a vida adulta, tem porquês, tem ligações. A criança ferida é o adulto doente, entre aspas, né? Essa doença pode ser emocional, essa doença pode ser uma falta inconsciente, que a gente nem sabe que existe dentro da gente. Né? Eu estava até me posicionando logo cedo sobre uma questão que é o status, a ostentação. Né? As pessoas me acham super, sei lá, elegante, acham que eu esbanjo com coisas de grife, e eu não me importo com isso, porque a elegância, ela não é sobre você ter, é sobre você ser. A elegância não é uma roupa, é um comportamento. Então, eu acredito muito nessa dinâmica. Só deixar claro, a minha mãe, Ana Fátima, um beijo. E ela, igualmente os seus pais e os pais de todos que estão nos assistindo, deram o maior presente que nós poderíamos ter. A vida, que é a própria vida, a né? vida. Então a gratidão é eterna, independente do nível educacional que os nossos problema pais possam possa ter nos oferecido. Né? E somos uma geração privilegiada, tratamos de autoconhecimento, tratamos de inteligência emocional, e os nossos pais? Não tinha nada disso. Por que a gente não pode ter um olhar assim, no mínimo que sensível? Mais empático. Ele não fez aquilo porque ele nunca viu ninguém fazer, ele não teve como modelar em ninguém. Era uma relação muito mais ríspida. Eu lembro que minha avó, ela por mais carinhosa que fosse, por mais afetiva que fosse, mas quando eu queria, exagerar no carinho, ela já dava aquela barrada. Por quê? Tá porque, bom demais. porque, não tiveram isso, né? Até porque carinho naquela época era um quesito de fraqueza. Tinha que ser rígido para impor respeito. Então, são épocas diferentes. Então, você que está assistindo esse podcast, que tem qualquer questão com seu pai, com a sua mãe, perdoe, porque você não sabe o que foi que aconteceu antes de você. Ótimo. Maravilha. Massa, Reflexão bacana. massa. Massa mesmo. Porque, infelizmente, a gente vê muito depoimento, né? Muito depoimento dos filhos que não conseguem compreender seus pais, né? Sim. O pai, às vezes, não é muito acelerado, meio acomodado. A mãe, às vezes, é acelerada demais. Às vezes, tem aquela ruptura, tem a separação e atinge diretamente os filhos, né? Muitos não estão preparados para aquilo e vai repercutir na vida adulta. E, na realidade, as mães, da década de 90, eu posso falar que é a minha, né? Já estou aqui revelando meio que a minha idade. Elas não tinham esse nível de resiliência, de saber que o problema dela com o ex-companheiro era dos dois. Uma criança não está preparada para receber um problema que não é dela. E acaba recebendo por quê? Porque o nível de frustração dessa mulher que se separou é muito grande. Porque eu sempre digo, inclusive para os meus colaboradores, não sei se vocês vão concordar, mas aqui eu abro para discussão e podem intervir em qualquer momento, porque eu não sou a dona da verdade, tá bom? Não existe verdade absoluta. Nada, 1 mais 1 é 3. Ou digamos que 2, alguma coisa. Mas assim, o que a gente tem que entender é que existe o abandono, que é um ato. Abandonei, não quero mais, tchau. E existe o desprezo. O desprezo são vários atos. O desprezo é todo dia. Então, se você parar para analisar, o abandono foi um ato. Ele pode ser perdoado porque foi um ato. Agora, o desprezo são vários perdões, porque são vários atos. Então, se você parar para analisar, abandono é uma coisa muito confundida com rejeição. Né? E por a rejeição ter vários atos, ela causa um desmembramento, ela causa uma cratera emocional muito maior do que o próprio abandono. Por isso que filhos perdoam os pais que foram embora, ou as mães que foram embora com maior facilidade, do que aquele pai que foi opressor a vida toda, ou aquela mãe que passou o tempo todo fazendo alienação parental.
Aí, um belo dia, ela tem um encontro com esse pai, o pai conta a versão dele, ela perdoa, porque ele só teve um ato, o abandono. Agora, o desprezo está em várias camadas, inclusive eu desprezo meu filho quando eu tô dando uma dor pra ele que não é dele, eu tô desprezando a capacidade dele de gerir essa dor. Então, o desprezo são vários atos. E aí, para você perdoar essa mãe que fez essa alienação, é bem mais complexo. O trabalho é bem mais denso do que... Foi mais profundo, né? É muito mais, porque, como eu falei, são vários atos, diferente do abandono, que é apenas um. E o que um amigo meu me trouxe hoje, por incrível que pareça, ele até comentou, qual é a primeira pessoa que você já não gosta, você já tem revolta? Os pais. Porque são as pessoas que normalmente dizem não, não faça isso, venha para casa, tá bom de brincar. Ou seja, esses bloqueios que muitas vezes acontecem é exatamente porque os nossos pais, com a rigidez ou não, independente da forma que ele educou, ele trouxe determinadas limitações de uma vida que deveria ser muito mais liberta, que é o que nós esperávamos quando éramos crianças. Então, acontece muito. Quando a mãe ou o pai batia, ainda tem marca, até hoje eu tenho marca do Teleceará, a marca, a logomarca do fio telefônico. Eu apanhava e a professora, não, tô brincando, tô de sacanagem. Eu apanhava demais. Rapaz, eu apanhava só na rua. Acho que todo mundo, né? A minha mãe não me batia, mas na rua eu apanhava muito. Na minha época não tinha o ECA, não tinha o juizado de menor. Se eu falar juizado de menor, acho que nem viva eu tava pra contar a história. Eita. Mas é o tipo da coisa, não fica mágoa, não fica aquela... Aí tem a raiva na hora, né? E a gente não consegue entender também. E a maneira até dela doutrinada, ela educar. Eu vou aqui dar uma chinelada nessa menina para ver se ela consegue abrir os olhos, né? Indiretamente cria-se um sentimento chamado medo, que é um autoprotetor do próprio ser humano. Isso. Mas vamos falar do livro. Vamos. Né? De qual Gabriela, fase não é fim. Vamos começar do começo. Começar do começo, né? O primeiro livro. E eu gostaria, antes mesmo de falar sobre o livro, você chamou a atenção na época que você estava na escola, com 13 anos, que você meio que formulou, sem querer, um primeiro negócio que foi uma oportunidade, que é onde surgiu uma grande empreendedora, onde você falou anteriormente que está presente em todo o Brasil. Sim. Então, se você puder iniciar daí, para depois a gente chegar no livro, Perfeito. porque teve também a situação na época da pandemia que você passou, e aí que culminou no livro. Então, para a gente ter uma cronologia mais adequada, para não ir diretamente ao livro, que é realmente muito importante, traz um pouquinho dessa vivência na tua infância que te despertou você ser uma das pessoas que são fora da curva. Começa quando eu aprendo a ler com 5 anos de idade sem alfabetização, né? Já é um negócio... Eu sempre ouvia as pessoas falando e observava o que elas estavam lendo em voz alta e eu ficava sonorizando aquilo no meu intelecto e comecei a reproduzir a fala, mesmo sem saber o significado. E com 5 anos você não estava na creche, não tinha o iniciado, nada, né? Não, nada. Tanto é que a primeira vez que eu li uma primeira estrofe, todo mundo ficou assim, com quem que você tá andando, quem é a professora, não tinha ninguém, era os os livros que as pessoas jogavam no lixo, eu ia lá e catava. E você já gostava disso? Já, e eu ficava tentando entender o que eram aquelas palavras, como hoje eu tento entender livros americanos. Olha o livro da mulher, viu? Já tá com livros americanos. Eita, então, rapaz. assim, eu ficava tentando entender aquilo tudo. Porém, sempre eu fui uma criança difícil para lidar com às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã. Né? Então, eu era muito malandra, né? Eu ficava, fingindo que tava doente pra não ir pro colégio, né? Tinha disso, Eu tinha, acho, num períodozinho desse chuva, porque eu sempre tive problema de rinite, devido aos tubos nasais, né? Muito pequeno e tal. E aí eu ficava naquela impaciência, eu não gostava de estudar pela manhã. Eu amava estudar, de fato, só que um estudo diferente, de chegar, prestar atenção, ir embora e... dar uma revisada muito básica. Eu nunca fui aquela aluna, gente, de ficar ali horas, noites e noites acordada estudando. Nunca fui. Sempre prestei atenção na aula, fazia minha prova, tirava meu 10 e o 10 era quase que assim, uma chancela para fazer bagunça. Comportamento não era direito, não era, né? era no meu comportamento não era tão bom. Mas assim, devido a essa insatisfação em acordar muito cedo, eu comecei a pensar, eu sempre fui uma menina que pensei muito. Então, eu ficava pensando, o que eu posso fazer para melhorar a minha dor?
Isso eu tinha 13 anos. Eu já tinha essa percepção. O que eu posso fazer para melhorar esse cenário de insatisfação que eu preciso vivenciar diariamente no colégio, principalmente quando a hora é de matemática. O negócio era chato. Muito. Assim, o que isso vai mudar na minha vida? Essa Eu fiquei chatice toda, pensando, que negócio... mas tem um ponto positivo. Recreio na minha época, não era intervalo, era recreio. A única coisa boa da escola era o recreio. Era o recreio. Aí eu ficava naquela agonia que não dava hora do recreio. Quando chegava no recreio, que era o filé da refeição, digamos, que estava sendo servida, né? Que não era para ser, mas no meu entendimento era, porque o maior filé que todo ser humano deve degustar é o conhecimento, né? É a porta que abre diversos caminhos. Mas eu ficava muito insatisfeita com aquela situação. E não tinha ninguém que empreendesse na minha família, não tinha empresário. Como eu falei, eu vim do menos zero. Quem olha pra minha... Quem lembra da minha trajetória, já teve pessoas de chegar pra mim e dizer assim, eu nunca imaginei que tu desse pra alguma coisa. Menos zero. É porque realmente a família era muito humilde. Qual era o bairro? Era muito, 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 muito humilde. Qual bairro assim. que você morava? Parque Rio Branco, ali perto do Colégio Militar, morei ali. Morei na Barra do Ceará, porque a minha mãe era nômade, né? Como ela não conseguia pagar o aluguel no canto, aí a gente tinha que se mudar pra outro. E tinha que ser bairro diferente pra não ser cobrado. Rapaz, isso aí só me lembrei da mãe da rifa do violão, mas depois então, eu assim, eu ficava tentando permear esse caminho de buscar uma saída pra algo que fosse positivo, né? Então, eu olhei assim e disse que são 30 minutos na época, 20, sei lá, digamos que 20. 20 minutos de intervalo. Metade do meu filé ficava na fila. Eu ficava numa fila esperando comprar ficha para lanchar, porque graças a Deus minha avó, ela trabalhava e ela fazia de tudo para ter pelo menos aquele R$1 na época do lanche, contadinho da semana toda. Se eu comesse 2 lanches, eu ficava outro dia sem ter lanche, sem comer, né? Entendi. Então, nesse período, eu estava em colégio público. Qual era o colégio? Era o V10, lá no Conjunto Ceará. Era bem distante. E aí eu fiquei lá no colégio e eu disse, eu tenho que arrumar uma maneira. Então eu passei uma semana sem comprar lanche para juntar o dinheiro, para na semana seguinte eu comprar a ficha para a semana todinha de uma vez só, enfrentar aquela fila uma vez e comprar a ficha para a semana toda. Passar uma semana com fome, mas na outra semana na outra semana eu também ia ficar com mais tempo para me divertir. Né? Então, eu comprei, eu fiquei lá e as minhas poucas amigas, eu sempre tive mais amizades do sexo masculino, era aquela garotona meio doidona, que eu sempre fui de falar, tipo, aleatoriamente tudo que eu penso, assim, um pouco sem filtro, né? A vida e o tempo foi me moldando melhor. Mas aí o que acontece? Aí as meninas, vou pra fila comprar o lanche, você não vai? Não, eu digo, não, eu já tenho minha ficha aqui. Mas como, né? Mas como? Eu digo, não, eu tenho umas fichas aqui. Aí tinha algumas que eu queria ter a presença, porque eu tava sozinha, né? Eu digo, não, cara, eu te vendo. Mas aí, tipo, na ficha eu acho que era R$1 salgado com suco, refrigerante, não lembro. Era R$1, digamos. Eu digo, aqui comigo é R$1,50. Cara, 50% de lucro. Só se quiser, né? Fazer o quê? Se quiser enfrentar a fila, é com você. Se quiser ganhar 10 minutos. 10 minutos custa 50 centavos, que é 50 centavos em 10 minutos. Né? Já tava trazendo um diferencial de valor agregado. Olha aí, viu? Aí o que acontece? Eu comecei a comprar fichas e daqui a pouco tá eu vendendo ficha. Não dando mais conta, já tinha revendedor de ficha. Que eu, tipo, eu te vendo a 1,20, tu vende a 1,50. Terceirizou o negócio. Já tava com uma franquia de... uma franquia de ficha. Quando descobriram, aí eu lembro do nome, não sei se ainda está, né, aqui permeando esse universo, mas eu lembro do nome não era diretora, não. Coordenadora, porque a diretora era um negócio mais assim, e tinha um coordenador. O nome dela era Tereza. Se ela estivesse nesse podcast, onde quer que seja, acho que ela vai lembrar da minha face. E vai lembrar de quantas vezes eu fui pra sala dela. E aí deu tudo errado. Mas ali já tinha um capital empreendedor, já tinha uma visão de negócio, já tinha... Isso tinha 13 anos, ou menos, assim, não me recordo bem especificamente a data, digamos, a idade exata, mas eu já fazia isso. Só que, na minha cabeça, o que eu precisava fazer? Eu precisava estudar. Porque a minha mãe não tem faculdade, meu pai, eu não sei nem se ele tem só até o ensino fundamental, né? Então, eu não tinha condição de ter outro pensamento que não fosse estudar, e porque minha avó dizia como um mantra,
Se não estudar, não vai ser ninguém. Se não estudar, não vai dar pra nada. Quem não estuda, não vai muito longe. Ela vai ser dona de casa, vai ter 50 filhos. Quem minha mãe exagerava. Jogava logo praga. Era, vai ter 50 filhos e olha aqui, quem não escuta conselho, escuta pancada e vai ser uma pessoa, olhe pra mim, olhe pra sua mãe. Então, aquilo, e eu ter vindo de uma relação de pai separado, conflituoso, aquilo me gerou muitos traumas. Então, tudo que eu não queria era aquilo, né? Tanto é que hoje eu tenho 34 anos e ainda tenho medo de ser mãe. Você não é mãe ainda? Não sou mãe ainda. Tanto é que estou no processo, né? Congelei óvulos lá na Fast Baby recentemente. Meio que pra garantir, pra depois... Pra garantir, porque inclusive eu ainda não me sinto preparada, né? Estou trabalhando essa questão, mas assim, não me sinto preparada para ser mãe ainda, porque tem muitos países que eu tenho que conhecer, tem muitos lugares que eu ainda preciso abranger. Viver a sua própria vida, né? Pra depois viver a vida com o filho. E também trazer ainda diversas pessoas que estão em uma região nebulosa das emoções. Aí tem só um detalhe. Depois, quando por acaso você for ter um filho, aí você entra em contato, porque você contou a sua história quando era criança, se ela assistir depois, aí vai dar um nó. Ah, mamãe, olha aqui, aí a estratégia, eu estou usando a sua estratégia quando você era criança. Não, eu sempre penso, eu sempre digo, Senhor, perdoa meu pecado. Tem misericórdia nessa gestação. Porque assim, se vier uma mini cópia minha, cara, eu vou sofrer pra caralho. Vai pagar um preço, né? Vou Aqui pagar. se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. É basicamente Mas isso. você vai moldar bem direitinho. Até essa perspicácia, né? De chegar. Gabriela, um tempo bem diferente. E aí iniciou nessa época, você foi se desenvolvendo, chega na adolescência. Escolhi a comunicação. Por quê? Pronto. Porque eu não me via fazendo a mesma coisa todo dia. Nunca me vi fazendo a mesma coisa todo dia. Não seria uma excelente secretária. Fui de tudo, tá? Trabalhei como garçom... Primeiro emprego, qual foi? Vendedora de raspadinha que concorria um urso. Depois vendi produtos da Blossom, novo. Olha aí. Eu não Que sou era- dessa época, não. Só faltou Rinodê. Blossom, pra quem tá ouvindo a primeira vez, Mas já vendi, Rinodê, fica é na tua como aí. se fosse é como se fosse Avon nos dias atuais. Eram produtos estéticos, sei lá, cosméticos. Mais populares, né? Populares. E, cara, fui também ajudante da minha tia. Eu tenho uma tia, né, irmã da minha mãe, que ela tinha uma banca de pastel. Então, assim, eu além de vender a raspadinha, eu ainda ajudava, eu era ajudante à Garantiu o noite pastel. do pastel, né? Era gerente do negócio. Não, eu era só atendente mesmo. Ela fazia, eu só fazia a entrega do pastel, ela ficava lá Entendi. fritando e ela me dava o pacotinho, eu ia entregando nas mesmas, sempre contando uma piada, sempre, sabe, tipo, Interagindo com o tu pessoal. já encheu com um pastel, tu desse tamanho, cara, não, tu vai comer o pastel, né? Já tava ali, já vendendo pastel, né, assim, eu era só o atendente. Mas já tava ali vendendo também. Então, assim, eu não tenho nenhuma recordação na minha vida que eu tenha ficado um mês sem trabalhar. Sempre trabalhei com tudo, dando aula de reforço, de tudo. Na área teatral também, é muito importante de citar. Eu tinha um grande sonho. Eu sabia que eu não ia ser uma gerente de banco. Eu sabia que eu não ia ser uma médica. Eu tinha convicção que eu queria algo que eu trabalhasse com o público e que eu todo dia acordasse para contar histórias diferentes. Então, dentro desse limbo de coisas, eu digo, não, comunicadora, né? Porque todo dia a pauta vai ser diferente, todo dia vão ser fontes primárias e secundárias dinâmicas, aleatórias. Então, foi por esse caminho que eu escolhi a comunicação, porque eu não queria fazer a mesma coisa todo dia. Aí, no caso da comunicação, tu fala na formação, Na formação. e aí depois começou a trabalhar na comunicação onde? Foram vários lugares. De Conselho Regional de Farmácia, Banco do Nordeste. Inclusive, se Cícero Leonardo assistir esse podcast, lhe agradeço muito. Uma vez teve um caso específico, tipo, quando você começa, né, a escrever textos, ainda mais dentro de banco, que nunca foi um ambiente que eu quis habitar, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou fazer aqui? Tanto é que mandava eu fazer texto institucional e tal. Aí quando eu vi uma possibilidade de mirar no blog do Crédito Amigo, eu digo, é por aqui. Vamos fazer umas campanhas de selfie. Naquela época era a ascensão do selfie, né? Que época mais ou menos? Cara, sou péssima de datas, assim. 2015? Não, menos. 2013, por aí. 2013, mais ou menos uns 10, 11 anos atrás. Por aí. Mas Cícero Leonardo, inclusive, é um querido, porque ele me ensinava muito. Eu não tinha um bom texto, isso é muito importante falar. Nem todo mundo que se forma em comunicação tem um excelente texto, tá?
há atualizações gramaticais, inclusive você que tem vontade de escrever um texto, hoje tem várias plataformas, né, cursos de português avançado que você começa do zero, né? Eu sempre, inclusive, linkando aqui para não perder o raciocínio, eu sempre falo que o empreendedorismo, a política organizacional da sua empresa tem muito a ver com matemática. Né? Por exemplo, matemática, se você não aprender no princípio, você passa a vida toda tendo dificuldade. Então, assim são a política das empresas, né? A política da E-Santa, ela é muito pré-estabelecida, porque eu entendi que não poderia ser uma matemática, que eu tive que lutar a vida toda para ser pelo menos a média. Então, se você estabelece um padrão que você consegue introduzir uma política organizacional assertiva, você não terá tanto trabalho em gerir essa empresa. É que nem matemática. Se você não aprender a tabuada, quando chegar lá na frente, você vai ter muita dificuldade, assim como eu tive. Porque como eu era muito ligada à literatura, gente, naquela época eu já lia sobre Bárbara de Alencar. Entendeu? Eu já lia sobre Bárbara de Alencar, Raiz do Sertão. Eu sempre gostei muito da minha cultura, né? Então, cheguei a trabalhar em São Paulo, em algumas empresas. Eu já vendi... já morou em São Paulo também? Já vendi cosmético em grosso para salões, né? Na época, a empresa era Evolute. Eu nunca fiquei sem trabalhar. Se fosse aqui listar o tanto de trabalho que tu já desenvolveu... vai dar um monte de coisa, assim, porque toda a vida eu nunca tive nenhum protocolo, né? Tô desempregada, tem salão, vou lá lavar cabelo, vou lá... E ainda hoje é assim. Por exemplo, não tem quem etiquete blusas da E-Santa, eu etiqueto. Eu gosto. Eu gosto de voltar para esses processos minimalistas, eu gosto de voltar para esses processos básicos para não esquecer como é que faz. Suas origens, né? E também para não esquecer como é que faz, porque no dia que faltar uma costureira, eu sei costurar. Pronto, então vamos explicar a E-Santa, né? Sim. Fazer a propaganda da empresa. Como é que surgiu, né? Como foi que se deu todo esse processo? A E-Santa se deu em um processo muito doloroso, né? O nome E-Santa nasce ainda na academia. O que eu criava muita coisa. Eu tinha, mesmo como comunicadora, eu tinha certeza que eu ia ter alguma coisa, uma loja de roupa, alfaiataria talvez, porque eu tenho o meu estilo próprio. Eu não gosto muito de seguir moda, nada contra a moda, acho legal, acho que existe profissionais criativíssimos. Eu acho que, inclusive, a moda é uma cultura personificada, né? Porque o cara que tira do papel um desenho e torna isso público e veste um ser humano, eu acho que isso tem, inclusive, um crivo sentimental também, né? É uma necessidade básica. Mas eu sabia que eu ia fazer alguma coisa na área de moda, sempre soube. E aí eu criei esse nome... entrei no NPI, guardei esse nome, 2009, por aí. 2019 foi um ano divisor de águas na minha vida. Eu fui casada, né? E esse tema é bem sensível, inclusive, para se falar, porque eu não gosto de falar quando a parte não está presente, porque a minha fala pode reverberar até numa falsa percepção do outro. Sim. Né? E o outro, eu não quero ser mais uma que fala de alguém que também tem uma versão. Então, assim, o assunto aqui não é nem sobre a pessoa. O que acontece é que eu tive uma separação extremamente turbulenta, onde eu saí sem nada, nem minha dignidade. Então, eu saí com um carrinho, né? Eu entrei numa relação tendo um carro de grande relevância, porque eu sempre trabalhei em vários empregos. Por exemplo, nesse período eu trabalhava na TV de manhã na Fortix, né? Um beijo, L. Eu sou muito grata a todos os meus gestores, nunca tive problema com nenhum. Isso é uma coisa muito linda, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu tenho que deixar o caminho limpo e não com espinhos, porque a vida dá volta e de repente eu posso ter que retornar por esse caminho. Né? Então, eu sempre gosto de nutrir grandes amizades. Tanto é que eu tenho amigas, Manu, um abraço para você também, Aline, que são minhas amigas há 20 anos. Então, assim, desde criança. A Aline tem 10, 15 anos que são minha amiga. Então, eu gosto muito de nutrir coisas longínquas. E aí, no caso da E-Santa, eu tive essa separação totalmente truculenta. Na época, o meu irmão era vivo, Gabriel, muito apegado a mim. E eu sofri violência doméstica. Né? E era muito difícil para mim naquele momento falar sobre isso, porque eu trabalhava numa empresa tecnológica, mas tudo Deus tem um propósito, porque lá, antes de existir esse boom da pandemia, eu fazia webinar e vendia um produto chamado Smart Zap, certo? Então eu estava ali,
trabalhando na Fortix de manhã, à tarde na TV e à noite ainda dava Qual era a TV à tarde? TV Ceará. TV Ceará. E à noite dava palestra já nessa área de comunicação web. E final de semana trabalhei com a Socorro Farias na Rádio Dom Bosco. Olha aí. Entendeu? Então, assim, a minha vida era extremamente ocupada por essa gama que eu tinha de ser uma ajuntadora, uma colaboradora, para que eu tivesse uma relação eficaz, né? Eu sempre digo que esse copo, ele custa R$10, eu não tenho 10, mas se eu tiver 5 e tu tiver 5, a gente compra esse copo. Então, eu sempre costumei tratar a relação dessa forma, uma soma, Compartilhando, né? uma soma de 2. Certo? Então, eu sofri violência doméstica e nesse período era muito difícil falar disso. Primeiro, uma pessoa pública. Já tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram. Ética pessoal e moral. Eu jamais conseguiria ligar uma câmera e dizer, olha, eu tô aqui com qualquer avaria e o fulano e isso. Não, nunca pronunciei o nome dele, eu nunca quis expor. Por pura gratidão. Tanto é que a minha mãe dizia assim, você ainda o ama. Não, mas eu pensava muito assim, na minha família, eu pensava em mim como mulher, e eu pensava na gratidão dos anos que foram tão bons, de coisas tão especiais que a gente viveu, e a conta de quem faz ou deixa de fazer não é comigo, é com a vida. Então, assim, eu fui muito, muito apedrejada por não querer publicizar essa situação. As poucas pessoas que eu publicizei, eu percebi um pequeno descaso com a minha fala, porque ainda hoje acontece, a mulher apanhou porque ela tinha culpa. É um absurdo. Né? E assim, na época eu estava muito fragilizada, eu ainda não tinha nenhuma formação na área de neurociência, de neurolinguística, e a defesa da parte contrária era muito enfática em tentar me desconstruir como mulher. Né? Em um processo onde se discutia divisão, partilha de bens e uma separação, um litígio, era trazido questões com relação à minha conduta como mulher, né? Me menosprezando como mulher, e eu ficava assim muito estarrecida, porque naquele momento eu estava muito fragilizada, né? E demorou até, tipo assim, acontecer o infortúnio 7 horas da manhã de uma sexta-feira. A pessoa saiu, viatura e tal, e depois quando retornou, voltou diferente, até a postura dos próprios agentes naquele momento já era diferente. Não atribuí isso à propina, porque eu não acredito que tudo seja corrupção, mas eu acredito que esses agentes ouviram um discurso sobre mim, então eles passaram a ter uma visão errônea ao meu respeito também. Não é nem culpa deles, eu entendo, né? Eles foram tendenciados a pensar sobre isso. Quando se retorna, eu fico imaginando, meu Deus, se retornou, agora vai me matar, sei lá, o que eu pensei. E aí eu tomei a decisão de ir na delegacia da mulher. Mas foi algo que eu fui com a roupa que não tinha nada a ver comigo, para não ser reconhecida. Eu fiquei muito mal, né? As pessoas achavam que eu tinha inventado isso, porque toda a vida eu fui essa figura implacável de libertar, de empoderar, de somar, e de repente eu acuada, não tinha nada a ver comigo. Então ele era a pessoa mais frágil da relação, aparentemente falando. E aí não foi um litígio tranquilo, tá? Naquele período não foi. E a minha decisão foi ir embora da cidade de Fortaleza, porque eu tinha um meu irmão que era muito ligado a mim, o Gabriel. Era uma pessoa que desde criança, inclusive, é muito importante a gente notar a atitude das nossas crianças. Porque diversos estudos, inclusive eu acompanho a psiquiatra Ana Beatriz, que eu acho que é uma referência nesse quesito da psicopatia, né? Ela escreveu até Mentes Perigosas. Porque ele já dava alguns indícios que ele tinha uma personalidade um pouco mais violenta. O meu irmão, Gabriel. E eu não falei nada porque eu tinha medo. Imagina, o meu irmão indo lá fazer algo ruim contra outro ser humano, ia reverberar na minha família toda. Justiça com as próprias mãos. E a família é o meu bem precioso. Não importa qual a minha composição familiar. É o que Deus me deu e é o que eu me apropriei e é o que eu tenho. E eu sou muito grata por isso. Então, nesse momento, eu decido ir embora, não falando nada pra ninguém, até pra não me verem naquele estado deplorável, né? E aí eu peguei o carro e saí na BR, assim, sem rumo. Aí eu parei em um povoado chamado Ocara, né, sem conhecer ninguém. Só que eu vi aluga-se uma casa, né, sei lá, aluga-se.
E aí, quando eu liguei, o valor da casa era R$ 150. Digo, isso aqui cabe muito bem no meu bolso. Porque antes de eu casar, que fique muito claro, eu já tinha um imóvel quitado no meu nome. Porque eu comprei um imóvel com 18 anos. Caramba! Foi. E assim, era um imóvel simples, que eu, pra terminar de quitar os cheques, que na época não tinha financiamento, eu vendi computador, eu vendi celular, eu vendi sandália, eu vendi brinco. Cara, eu fiquei assim... Juntar tudo pra pagar o Quando imóvel. eu quitei esse imóvel, eu entrei pra dentro do imóvel só com a caixa e as roupas, porque eu já não tinha mais nada. Tipo assim, eu fui vendendo, porque a minha honra, quem sabe, eu sempre falo assim, minha palavra não faz curva. E a minha honra estava em jogo. Bem como a credibilidade daquele ser humano que me vendeu aquele apartamento naquela condição. Poxa, ele confiou em mim. Não era justo, diante das minhas dificuldades, eu faltar com ele. Então, eu me virava para conseguir, mas consegui quitar. Então, a renda desse apartamento, que era bem básica, até porque o apartamento fica na região da Caucaia. A renda desse apartamento dava para me suprir esse aluguel de R$ 150 e sobrar uma coisinha para mim comer. Então, eu fiquei lá por meses. E Depois da separação. Sim, eu passei assim... E deixou o trabalho? Tudo, abandonei tudo. Porque como eu já estava num processo de... Ele não. A circunstância me promovia a uma incapacidade de fato. Imagina Entendi. eu, que sou uma pessoa inteligente, uma pessoa... Me considero inteligente sim, tá, gente? Você também. Nós só usamos 20% da nossa capacidade neural. Então, todo mundo aí tem um universo a ser desbravado. Mas, dentro daquele contexto, eu não tinha mais paz para trabalhar também. E eu comecei a ficar muito ruim. Então... E comecei a enfrentar uma depressão silenciosa. Eu tomava um remédio para acordar. Quando eu acordava, eu tomava outro e dormia de novo. Acordava e tomava outro. Tem fotos dessa época que eu fiquei com 39 quilos. E isso faz pouco tempo, foi em 2019. Pouco tempo, 2019. Entre 2018 e 2019. Mas foi 2019 que a atitude foi e tal. E aí, quando eu fui para essa região desse interior... ninguém sabia onde é que eu tava. Eu comecei a ter aquela coisa da teoria da conspiração, homem de cinza, invisível, que entra e ninguém vê, e eu ia, sabe, fiquei muito mal. Só que aí começa a minha questão com a religião, né, inclusive. Tinha uns crentes que faziam um barulho do caralho, tá entendendo? Queima! Aí eu digo, meu Deus do céu, estão queimando alguma coisa e vai chegar nessa casa. Será que eu não vou ter pai? Vão queimar minha casa? E eu ficava naquilo. Só que com o passar do tempo, eu já estava entoando aquelas canções que eu achava mais tranquila. Sem ser o pega fogo, tá entendendo? Era na mesma igreja. Era uma igrejinha que tinha se próximo. sintonizou na parte mais light. No momento light Não, você se adaptou... Nos meus momentos de lucidez, eu ficava sentindo, ouvindo aqueles hinos mais complacentes, Sim. mais simbólicos e sentimentais, e aquilo ia mexendo algo dentro de mim. E foi aí que eu saí a primeira vez, porque faltou água. E a vizinha que era crente, eu tinha Ave Maria. Pra mim, era pequenas igrejas, grandes negócios. Pra mim, crente era um negócio assim que eu tinha muito medo. Eu até brincava, dizia, eu não passo na calçada de uma determinada igreja nem a pau. Acho que você até sabe a igreja. Porque se eu passar, eu fico até Ela sem tá os... no universo, né? Se eu passar, eu fico até sem os cabelos. Vão cortar meus cabelos pra vender pra Mega Hair. Eu tinha muito preconceito, sabe? E aí, quando faltou água, essa mulher, não, pega um baldio, aquele orgulho, né? Não, minha senhora, muito bem. Só que quando passou 2 dias, eu precisava do mamãe, né? Precisava. Aí eu aceitei esse Sempre baldinho. bom. Eu aceitei esse baldinho. E aí comecei a sair, comecei a ter essa liberdade de passar assim, não tem mais ninguém me vigiando, não tem mais ninguém atrás de mim, e eu vou conseguir sair, né? Por eu ser a classe menos favorecida daquele litígio, eu tinha medo que alguma coisa acontecesse comigo e não ia dar em nada. Eu não sou de família de referência, eu não era uma pessoa, sabe, assim, eu me sentia muito pequena, porque eu ainda não tinha entendido o tamanho da minha potência enquanto ser humano. E aí, o que acontece? Eu peguei e juntei R$ 150 de redações que eu ajudava amigos a construir, do restinho que ia sobrando lá do aluguel. E aí, eu comecei a guardar aquele dinheiro para fazer algo. Saio desse lugar e encontro um cavalo. Aqueles cavalos abandonados que ninguém quer mais, porque já tá nos últimos dias. Sim. E aí, desse cavalo,
eu comecei a olhar de cara, somos um par. Nós somos um par que eu romantizei, né? Nós somos um par, tu sofrido e eu também. Vamos fazer companhia aqui um outro até o finzinho da nossa vida. Tu já tá indo, eu também acho que com uns 3 meses sem comer direito, já toda essa finura eu também vou. Inclusive, eu acho que é importante falar daqui a pouco sobre um câncer que eu tive, que eu negligenciei minha saúde em vários momentos, né? Com essa questão da beleza. Limão, dieta louca, consumado com essa questão desses psicotrópicos que eu tomei para poder me ver livre da realidade, dormir para não entender mais nada. E aí esse cavalo, toda vida, o cavalo, eu ia em tal lugar, tinha tipo um serrote lá, eu ia, o cavalo ia também. Eu tipo, vixe, ele virou meu amigo mesmo, ele entendeu a minha mensagem. Só que um dia eu tava muito fragilizada, porque eu não sou de aço. Nenhum ser humano é. Eu costumo dizer que tem dias que a gente acorda extremamente tristes. E não tem motivo. Poxa, eu tô bem, eu tô trabalhando, eu tenho... Mas vem aquela desmotivação, o cansaço. Eu sempre digo que é o peso da existência. A gente tem que lidar com o peso da existência. Existir dói, pesa. Principalmente em uma sociedade contemporânea onde tudo tem que ser baseado em resultado. E desse cavalo eu tô um dia muito mal, triste. Começo, eu já tenho essa prática do desenho, né? Que eu sempre desenhei muito, pintei em tela. Sempre foi muito essa questão da artista, como eu falei, né? Inclusive, voltando um pouquinho, em determinado momento, minha avó, quando era viva, me levou para a agência Talentos Brilhantes. Olha aí. Olha. Eu cheguei ainda a fazer algumas campanhas publicitárias com meu rostinho, né? Aparecendo um rostinho. Era, Angelical. e aí eu fiz algumas campanhas na Talentos Brilhantes. Passei por processo seletivo. Tudo tinha que ser gratuito na minha vida, porque eu não tinha grana para nada. Tudo tinha que ser assim, pelo mérito, pela capacidade, entendeu? Cheguei a fazer, inclusive, já um pouco mais adiante, TJA com a Neidinha Castelo Branco, né? Eu fiz Princípios Básicos do Teatro. Então, sempre gostei muito de arte. Tanto é que eu lia Bárbara de Alencar. Pra saber quem era, se era a mãe de José de Alencar, mas era a avó. Tudo aí dentro, tipo, eu tinha essas curiosidades meio bizarras. E aí, voltando a esse contexto, eu comecei a chorar. Eu sentei, assim, perto de uma árvore e chorei muito, sabe? Nesse dia, eu não sou uma pessoa do choro, eu sou do riso. Eu faço comédia da minha desgraça. Porque eu acho que sorrir é a maior terapia para sair do fundo do poço. Você tratar a sua desgraça de forma humorada. Quando eu olhei, minha gente, esse cavalo tava chorando também. Eu não acreditei. E eu contando, Sério? parece que eu sou doida. Desceu aquela lágrima, eu não sei se era um problema na vista, sei que escorreu aquela coisa. E eu olhei, eu digo, cara, eu encontrei o meu destino. Porque eu já tinha estudado sobre arquétipo quando trabalhava em banco. Você sabe que todo bancário utiliza-se muito dessa leitura de arquétipos. Tem que explicar o que é arquétipo. Arquétipos são figuras do mundo animal que trazem características humanas. Por exemplo, inclusive vocês têm que procurar de vocês não têm ainda. Tem a águia, tem a borboleta, tem o leão. Ele aqui parece com a borboleta. Não, eu já acho águia. Você pode observar o comportamento. Rapaz, águia? É um comportamento que analisa todo o cenário. Viu aí? Entendeu? Não sou dessa área, tá? Não, então não é o físico, é a forma a forma de agir. Porque senão eu iria dar outra característica. Não, se fosse pra parecer com o quê? Com esmiga, olha o tamanho da minha testa. Uma abelha. Não, que é isso. Então, assim, nesse período, nesse contexto, né, eu descobri o meu propósito. Porque o meu arquétipo já era cavalo. E aí eu linkei. Quando eu linkei, fez todo sentido. Aí veio a santa. Aí eu comecei a frequentar bolões de vaquejada. O que é um bolão de vaquejada? É uma vaquejada em um nível de brincadeira. Não é chancelada pela ABVAC, que são os órgãos que regulamentam essa atividade. Eu tinha muita sensibilidade, porque para mim vaquejada era maus trato, né? Eu ainda não tinha tido acesso às normas, eu ainda não tinha acesso aos veterinários de bem-estar animal. Conhecimento de fato. Era. Então, assim, eu fui para uma festa dessa de vaquejada em um grau menor, que popularmente conhecido como bolões no interior, né? Vai ter um bolão de vaquejada. E eu fui, e aquilo me trouxe algo que eu precisava há alguns meses: paz e alegria. Então, prazeroso, né? Quando eu me senti em paz e alegria, tive uma alegria de viver, quando eu sorri depois de meses de tanta lágrima, eu percebi que ali era o meu habitat. Só que, observa a minha indumentária. Popularmente conhecida como roupa, tá, gente? A roupa. É isso aí. O que acontece? Todo mundo olhando pra mim. E eu falei, gente... Nada a ver. Não,
Eu tava me achando gostosa. Não tava com a bota, com o chapéu de vaqueiro. Tá abafando aí. Eu achei, caraca, eu tô com outra coisa aqui. Olha, tanto de gente olhando pra mim. Não, eu tô aqui, olha, me sentindo, não sei nem quem, né? Eu tô muito gostosa. Foi bom perder, assim, esses 20 quilos, né? E aí, tá aí um amigo meu, o Manuel, também, que já assistindo. Em uma outra vaquejada, no Parque Vitória em Cristo, ele olhou e disse assim, porque essas roupas não são as que o povo usa aqui em vaquejada, não. E aí eu fui pesquisar e eu não tinha roupa pra ir pra esse evento. Vou pesquisar quanto é uma blusa pra ir pra esse evento com essa temática. Um valor que era totalmente fora da minha realidade. Aí o que foi que eu fiz? Peguei uma blusinha amarela que vende em loja de artigo. Pode falar o nome de marca, né? Pode, que Riachuelo e tal, sei lá. Aí eu tinha uma blusinha que não tinha nada, básica. Aí com aquelas tintas de tela que eu pintava, eu pintei bem quadradão, a próprio punho. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Né? Nesse momento de muita desolação, eu me conectava muito com o espiritual. Espiritual, tá? Não religiosidade, espiritualidade. E nesse quesito, aí eu fui pra próxima e todo mundo, nossa, lembra da ficha? Nossa, onde foi que tu comprou essa blusa? Que blusa linda. Eu digo, não, mulher, eu pintei. Ah, pinta uma pra mim também? Eu pinto, mas, né, vai ser uns R$5, porque tem a tinta. Pinto numa boa. Só que isso foi, assim, uma avalanche de pintura. Em pouco tempo, eu já tava pintando, que não tava dando conta. Aí eu fui, não, eu tenho que entender isso aqui. Lembra que tudo eu quero entender para poder atuar? Aí eu volto para fazer um curso no Sebrae. Eu digo, eu preciso entender o que é isso. Aí no Sebrae eu entendi que tinha serigrafias. No Sebrae eu entendi que existia uma diferença entre pintura serigráfica e pintura de sublimação. Então, eu fui entender nesse universo e com menos de 3 meses eu já tive que voltar para Fortaleza. Não para formalizar a marca, porque eu tinha um CNPJ, tanto é que o CNPJ da Santa é 12. Lembra daquela loucura 2009. que eu ia ter que ter alguma coisa do meu Nessa segmento, área. mas eu não sabia o quê. E eu paguei a taxa mínima dos impostos durante 10 anos. Caramba. Pra tu ter noção. Já tinha essa previsão. Não, eu tinha saber. responsabilidade. Eu não queria cancelar meu CNPJ e não queria ficar com dívidas. Eu sempre tive responsabilidade. Tanto é que mesmo no momento de maior dificuldade da minha vida, eu ficava sem comer, mas eu não deixava de pagar meu plano de saúde. Porque eu imaginava, a minha condição familiar é frágil. Eu não vou ter quem me abrigue. Porque minha avó morre, eu tenho 14 anos e eu fico praticamente só no mundo. Eu saio de casa com 14 anos, moro com tia, moro com não sei quem, moro com não sei quem. Então, eu acho, inclusive, que essa parte de eu focar muito no trabalho, de sempre me jogar de cabeça no trabalho, todo mundo dizer, ai, tu tá exagerando. É porque quando você mora na casa dos outros, assim, quando você tá de favor na casa de alguém, você não quer incomodar. Então, chegando só à noite pra dormir e já sair, era a melhor coisa. Então, eu sempre procurei trabalhar 3, 4 turnos, 10. Tanto é que eu sou a pessoa, de todas as empresas que eu trabalhei, aquela pessoa que cobre férias de todo mundo, que cobre feriado, que cobre tudo. Às vezes sem pagar nada, mas eu tô lá. Sabe? Sou até que era babona e que tinha um futuro promissor, que queria se promover. Não, eu só não queria estar em casa, porque eu não tinha casa. E aí, nesse quesito, eu volto pra Santa. E aí, uma vez, esse mesmo pastor dessa igrejinha, né, que eu não cheguei nem a frequentar, ele disse uma frase que me marcou muito. Ele disse o seguinte: no lugar da sua vergonha, onde você vai ser honrado. E quando eu retorno para Fortaleza, eu não sou mais a pobre coitada agredida. Eu já sou uma pequena empresária em grande potencial. E comecei a estudar muito meu mercado. Comecei a ver leis, comecei a ver dinâmica, comecei a ver perfil, comecei a ver tudo. E aí tem uma sacada. Já vinha produzindo blusa, mas quando... no 2019, em julho, já estava comercializando numa boa. Mas eu disse, eu preciso preparar um grande lançamento. Porque eu sou grande não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou. Então, se eu determinar que eu vou fazer disso aqui um grande podcast, eu vou conseguir.
Por quê? Porque eu vou escolher as pessoas certas, eu vou trazer uma pessoa que vendia sacolé e hoje é um dos maiores exportadores de plástico do Ceará, que exporta muito, que eu conheço um monte de gente de sucesso, graças a Deus. Pessoas que eu nunca perdi o contato. Como eu falo, quando você tem uma caminhada limpa, você sempre nutre grandes amizades, grandes aliados de pessoas formidáveis. Quando eu retorno para Fortaleza, eu começo a procurar. Como eu não tinha nenhuma grana, eu não tinha como botar uma loja física, primeiro ponto. Segundo ponto, não tinha como montar uma fábrica. E aí lembro que na época da Fortix, eu já vendia Smart Zap e já falava sobre Omnichannel, B2B. Aí eu peguei as minhas planilhas lá daquela época e comecei a ler. Eu digo, não, eu vou montar um sistema B2B, empresa para empresa. Vou procurar aqui as melhores empresas que têm uma pequena credibilidade e vou fazer um contrato de prestação de serviço. E aí fui ampliando os meus negócios, fui ampliando, mas eu sempre tive um olhar sensível, né? E o rótulo diferente das iguais surgiu logo. Por quê? Porque eu criei blusas com o perfil de patrão, mas com preço papião. Por quê? Porque lembra que eu procurei uma blusa e não pude comprar pelo custo? Então eu digo, eu vou fazer uma parada de muito sucesso, de muita qualidade, mas em compensação vai ter preço acessível. Porque eu quero o peão comprando, o patrão também. Mas eu quero que essa dinâmica seja alcançada para as classes menos favorecidas, que é o meu DNA, né? Então assim, eu passei por diversas situações, chegando a morar, inclusive, na rodoviária de Brasília por 21 dias. Mas, rapaz, é muita história que essa mulher tem pra contar. Então, viu? assim, Caramba, ainda teve essa. Teve, e eu acho que foi o treino para desenvolver o trabalho que eu faço hoje no Instituto É Santa, né? De não temer o morador de rua. Tem a empresa Santa e tem o Instituto. Tem o Instituto. É Santa. Tem. Na realidade, são algumas empresas já no conglomerado É Santa, né? Eita, rapaz. Existe a É Santa, existe a EABA, que trabalha nessa parte agora de editora, vai ser uma editora em breve, mas assim, já vende livro, bíblias, vende livros bem interessantes, bem dinâmicos, né? Então, O senhor já é da editora? Não. Não, ainda não. Certo. Mas já é comercializado por essa plataforma. Então, a gente tem também o Instituto, que é a menina dos meus olhos, é a parte que eu mais amo. A gente tem a Santa, tem a EABA, né? A gente tem a Eno, que hoje a gente está trabalhando agora, pensando aí no mercado de exportação de eletrônicos. Caramba. Né? Que é imparável, viu? Eno, que é Enau, que se pronuncia, né? É agora. Now é agora. Agora, a palavra agora é now. Só que tem que ter o E da Santa, né? Então, tem a EABA, a Eno, a EGOD, que trabalha na área de comunicação, né? Que eu nunca vou abandonar essa questão da comunicação. Tem a Santa e o Instituto. Então, hoje já é um conglomerado de empresas do grupo e empresas associadas ao grupo, que são os terceirizados. E esse ecossistema foi construído Com R$150. Com R$150 em menos de 4 anos. Sim, porque, como eu falei, eu tive essa sacada. Eu vim, aí eu disse, não, tem que ter um lançamento bombástico. Eu lancei a Santa no dia 3 de novembro. De 2019. Por que 3, Gabriela? Porque é um dia depois do fim, depois do dia de finados. Cara, até nisso teve o sentido, né? Tudo tem um sentido. E aí, quando eu lanço, vem o boom. No final de novembro, qual é o fenômeno que acontece? Black Friday. Como eu tinha um produto completamente desconhecido, queria que ele ficasse conhecido, compre um e leve duas. Uma e leve duas, normalmente é duas, leve uma. Não, compre um e leve duas. Eu não quero ter nem um centavo de lucro, eu quero que meu produto fique conhecido. Caramba, muita E aí, coragem. surgiu aquela questão do correio. A minha primeira cliente, Eliette, olha como a minha memória aqui é tiranossauro, foi do Piauí. E eu não sabia como enviar. Aí eu comecei a pesquisar como é que envia coisa correio. Só que eu ia tanto pro correio deixar caixa, que um grande amigo, Wagner, eu sempre trago os nomes, tá? Porque eu gosto muito de ser grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida, seja lá atrás, quando eu era estagiária ainda, até chegar onde eu estou, que não é num lugar tão alto, porque todo mundo é gente, mas é um lugar que eu consigo impulsionar pessoas, eu consigo delimitar muitas coisas na área social, isso pra mim é o fundamental. Mas aí o que acontece? Foi esse boom, a Santa, só que tivemos o fator pandemia em 2020, onde fecha tudo. Depois. Só que eu pensei, minha empresa é tecnológica.
É esse momento que vai estar todo Porque mundo ela ocioso. já nasceu na plataforma... Nasceu tecnológica por falta de recurso. Mas o que acontece? Eu já tinha um engajamento muito bom na minha conta pessoal, usei minha conta pessoal para promover a Santa de início, e aí o que acontece? Eu digo, é agora que eu vou estabelecer um posicionamento pesado de mercado, porque enquanto estava todo mundo tentando se estruturar e se adaptar com essa questão do virtual, eu já estava no virtual, já era o meu campo de atuação. Então, o que foi que aconteceu? Eu criei diversas campanhas, diversas. Uma delas, não existia live em empresa de blusa. Não. Eu comecei a entrevistar um Era monte só de de cerveja. gente. Sim, pessoas relevantes, vaqueiros. Fui estudar a história desses vaqueiros e cooptei eles para a E-Santa como embaixadores, como influenciadores da marca. Naquela época ninguém pagava nada. É o que eu sempre costumo falar, eu sou um investidor assíduo da Bolsa de Valores. E aí o que acontece? Eu só compro ação de empresas decadentes. Por quê? Porque se ela é uma empresa que gera recurso básico, energia elétrica, Uzi Minas, vai ser uma empresa que nunca vai deixar de ter esses serviços solicitados. São essenciais. Por exemplo, decidimos comprar esse copo ou não. Mas essa iluminação, Não tem como. ela vai chegar à conta. Então, eu sempre procurei empresas que têm perenidade, que estão há muito tempo no mercado, né? E que entre altos e baixos vão Então, conseguindo... na pandemia, você se fez também nos investimentos na Bolsa. Alguns acertei, né? Eu dei uns acertadas também. Eu dei bancada, algumas acertadas, só que investimento para mim não é especulativo. Investimento para mim é a longo prazo. Então eu não fico, subiu, vou vender. Não, eu não gosto de vender. Sim. Eu não gosto de vender nada. Só blusa, livro, ideias. Eu gosto de vender conhecimento. Hoje eu consigo cooptar essa questão do meu conhecimento, né? Eu não sabia que ele valia tanto. Então, aulas virtuais, palestra, eu sou muito engajada no Sebrae, inclusive esse ano vai ter um projeto maravilhoso, que já é um projeto piloto do ano passado, que se chama Sebrae Delas, né? Nossa. Já estou muito pautada na inteligência artificial, estou fazendo várias especializações nessa área, participei por web, mas ano que vem quero estar lá na maior feira varejista do mundo, que é em Nova York. Caramba. Então, eu consegui deter esse conhecimento, né? Porque a grande questão é, o varejo vai se acabar? Não vai se acabar? Como é que esse varejo vai acabar se eu ainda vou botar um cavalo dentro de um shopping? Caramba. Entendeu? Essa é a meta. É a meta. Por quê? Porque eu não quero loja. Loja você se limita a entrar ou não entrar. Eu quero quiosque, mas um quiosque que tem um cavalo, mas não só para você ver, que você possa passar pelaquela experiência que suporta até 150 quilos, para você bater aquela foto. Por quê? Porque tudo é storytelling, né? Você até falou da semiótica, é a percepção. Storytelling é a arte de vender contando história. Nossa. Quem aqui de vocês dois? Agora eu já tô aqui como entrevistadora, eu roubei aqui a função de vocês. Não lembram daquela fotinha no cavalo de madeira na infância? Ah, ali era demais. Essa, eu As já ouvi festas de falar padroeira na época de vocês. na aí. época de vocês, já. Sei. Festa de santo no interior, só o que tinha. Não, a mãe pagava, o rapaz vinha com... Tinha que ter. Tinha que ter. Então, por que a gente não pode recriar isso de uma forma mais tecnológica? Eita, já deu a deixa. Massa, tá aí, gostei. Viu? Já tem Caramba. projetos, mas vai ficar tudo em off, porque negócios são negócios, né? Então, eu sempre fui essa pessoa, de buscar conhecimento em diversas áreas, né? E o que acontece? Aí a Santa foi ramificando. Ah, deixa eu vender tua marca. Eu digo, mas vender minha marca, eu não tenho nem esse capital. E aí a Santa foi vendendo. E de repente a gente já estava atuando em vários estados, tá? E só que sempre de forma muito dinâmica. A gente tem várias experiências Santa. A gente agora está fazendo uma série resgatando a história das primeiras vaqueiras, mulheres. De como elas surgiram, da resistência que se encontra, por que elas entraram nesse ramo. Então, assim, Que é um meio bem difícil. não né, é mais tão difícil, porque a Santa tem facilitado. Olha aí, vocês estão abrindo caminhos. Sim, pra facilitar. então, passado esse período da Santa, quando eu acho que estou superando tudo, né? A pandemia já chegou, a medicação, a imunização, eu descubro que estou com um câncer. Um câncer raro, né? Um mieloma. Eu até perguntei aos médicos, mas por quê, né? O que é isso? Você trabalhou com mineração? Eu digo, não, mineração Foi foge longe, hein? completamente dos meus crivos.
E aí, quando eu tive esse câncer, eu costumo dizer que existe uma Gabriela antes do câncer e uma depois do câncer. Foi em 2021. Depois desse câncer, né, muito pesado, eu já tinha certeza que iria. Então eu disse, gente, eu tenho que deixar um legado. E a primeira vez que eu andei de avião na minha vida, olhando assim para as nuvens, eu disse, gente, eu quero ser escritora. Quero ser escritora. E aí, em uma outra viagem que eu fiz pro Maranhão, eu bati essa foto aqui. Eu bati essa foto da minha mão agora eu vou falar para você o que é semiótica, você ficou curioso? Sim. A minha mão aqui no vidro do avião, na janela, e se você observar, o avião tá no chão. Fase. O fim é no céu, é voando. Bacana. Então eu consegui captar essa imagem também, de lá de cima, e fiz essa capa baseada nessa semiologia. Daí, o que acontece? Em muitas orações, Senhor, me dá mais uma chance, inclusive tem um insight aí de uma das minhas orações, me dá mais uma chance, me dá mais uma chance, mas eu entendi que quem sobrevive a isso tem que voltar de forma melhor e fazendo algo de bom. E o que foi que eu fiz? Eu criei o projeto Mais Um, que arrecadava R$1 de cada produto vendido no varejo para juntar e comprar a cesta para distribuir para os menos favorecidos, tá? Em seguida de tudo isso, eu fui me recuperando. Aí eu fui no centro de Fortaleza, fazia muito tempo que eu não ia no centro. E quando eu vi aquele monte de gente com fome, eu digo, gente, eu preciso fazer algo. Só que como eu sou diferente das iguais, a empresa é santa diferente das iguais. Eu não queria distribuir sopa, porque sopa todo mundo distribui. Então eu disse, não, vamos fazer um gostosinho, vamos fazer assim um cuscuz. Inclusive, um colaborador, uma parceira, o Ellen Andrade da Bahia, me deu essa ideia do cuscuz que ela já fazia na cidade dela, mas eu queria um cuscuz com cheiro verde. Gente, cheiro verde é cebolinha, tem um monte de nome aí para várias regiões. Mas assim, eu fiz o cuscuz e comecei a fazer o Missão Cuscuz, onde a gente faz 300 marmitas com cuscuz, carne moída, um gostosinho mesmo, Tem uma né? sequência desse tipo de Tem, todo mês. Todo mês. Todo mês a gente... Você escolhe um local. Todo mês a gente sorteia, inclusive, o estado. Porque, como eu falei, a ampliação dessas cestas básicas, hoje tem no Pernambuco, Bahia, Paraíba, todos os lugares do Nordeste a gente já consegue estabelecer essas missões. Não parando por aí, eu percebi que tinha a questão, a Secretaria de Educação, ela desenvolve um projeto em parceria com a SAP, chamado Livro Aberto. E aí, eu vendo um vídeo institucional desse projeto, eu disse, eu preciso ajudar. De que forma? Eu não tinha como me filiar a essas organizações, né? Só que eu percebi que não tinha mais como ser só um projeto. Eu tinha que formalizar algo que eu não queria nunca, porque para mim, instituto se referia a lavagem de dinheiro, porque eu tinha uma empresa, então poderia pegar mal. E toda a vida eu quis, a empresa é santa, sem nenhuma mácula, sem nenhuma especulação. Mas eu peguei e tive que formalizar isso para ter um determinado peso. E a gente hoje faz um trabalho de que forma? A gente arrecada livros, você é um doador de livro, você tem 15%. De desconto nas compras ou um frete grátis. E aí a gente arrecada livro em massa e distribui nas unidades penitenciárias do estado do Ceará. Então aí foi o terceiro braço. Só que como eu sou essa pessoa inquieta, como vocês já puderam perceber, ano passado... Isso aí, não copia, viu? É outra coisa que eu me esqueci de falar pra você. Não copia. Eu vou falar primeiro. Depois eu te falo o que é. Aí o que acontece? Ano passado a gente criou mais um projeto piloto. Por quê? É preciso resgatar a autoestima dessa mulher para ela se reconhecer como mulher. Não adianta se falar de independência financeira se você é dependente emocional. Certo? Então, o que a gente fez? Mapeou cidades do Nordeste, do Sertão, onde não se tem salão de beleza, onde não se tem assistência básica. E a gente criou um projeto chamado Extraordinárias, que a gente vai com a nossa equipe. Lembra que eu já trabalhei de cabeleireira, lembra que eu já fiz um monte de coisa? Então eu boto a mão na massa. A gente vai, faz um treinamento de autoconhecimento, traz um pouco de conhecimento de uma forma simplificada, porque o conhecimento dá medo por causa de termos técnicos.
Então, se eu trouxer isso de forma muito simplificada, porque comunicar não é o que eu falo, é o que você entende, o que você interpreta. Com certeza. Então, o que acontece? A gente criou esse projeto, foi um projeto base em comemoração aos anos da E-Santa. A E-Santa é uma empresa tão pequena, mas já tem melhores do ano, onde a gente faz a premiação de quem mais teve um desenvolvimento, não de venda, porque toda empresa faz comportamento relacionado à lucratividade. Só o resultado. A gente faz relacionado à criatividade. É quem mais produz conteúdo Criativo. conteúdo de mídia, criativo, foto de qualidade, pessoas que fazem tudo com pouco que tem. Entendeu? Então, esse troféu é distribuído, né? A categoria do troféu não é ouro, prata e bronze, porque eu não gosto de nada igual. Isso, a mulher é diferente. Não segue padrões. As nossas premiações são baseadas nas companhias aéreas. Então, é o platino, o gold e o diamante. O cavalo diamante, ele vale um iPhone. O cavalo gold, 1 ano de frete grátis. E o cavalo platino, R$500 em compra. Massa. Né, para os nossos colaboradores. Para os nossos clientes, a gente faz diversas iniciativas. A gente tem campeonato de aboio, campeonato de single. Tem música E-Santa que pessoas fazem. Então, eu acho que essa cultura nordestina ela deve ser espalhada pelo mundo. Porque se você for no Japão, vai ter um nordestino. Se você for em Nova York, vai ter um nordestino. Eu estive na Argentina, Uruguai ano passado. Sempre encontrei um nordestino. Inclusive, já estou me organizando, fazendo esses paralelos, porque até o ano que vem a gente quer internacionalizar nossas operações. Massa. Vai dominar o mundo. Você já ia falar, vamos nos unir para que nós possamos, de fato e de direito, dominar o mundo. Porque nós já estamos espalhados por todo o planeta para que a gente se conecte e aí depois o domínio vai acontecer. Ninguém vai muito longe sozinho. Se você parar para fazer a analogia de uma casa, você é um construtor, você pode construir, você pode fazer a parte elétrica, mas quando chegar na parte sanitária, você vai precisar de alguém. Não tem como. Então, assim, não é sobre o concorrente, é sobre unir forças. Se a gente parar para observar as grandes corporações, há fusões. Então, minha meta para o ano que vem é abrir o capital da empresa, de fato. Abrir o capital da empresa, né? E também, já esse ano, ao final desse ano, internacionalizar as nossas ações de envio e ano que vem internacionalizar franquias, distribuição, né? Porque a gente já tem um ponto de apoio no Texas, outro no Canadá, temos um ponto de apoio, Pablo, na Argentina, temos outro ponto de apoio no Uruguai. Caramba, né? velho. E a gente já tá aí com essas, por isso que esse ano a minha meta é ter fluência tanto no Spanish como no English. Cara, tô até envergonhado, Não, porque as pessoas dizem que eu sou acelerado, sou intenso, mas essa mulher aqui é muito mais. Porque em paralelo a tudo isso ainda escrevo, né? Ainda tem tempo para escrever, esse negócio é assim. Não é tempo, é disposição. NASA tem que lhe estudar. Não é tempo. Olha, quebrem esse paradigma de tempo, é disposição. Você tá certa. Gabriela, assim, você foi a pessoa que foi mais intensa e que demorou mais no podcast, porque eu não sei se nós falamos anteriormente, o nosso tempo, falando em tempo, Sim. é só 1 hora. Olha, só deve estar em 15. Já está, muito provavelmente, tá em quanto tá aí? 1h20? 1h17. Ultrapassamos todos os dias, gente, vocês sabem, né? E aí nós não tivemos, assim, não tivemos como lhe parar, porque realmente... É porque é muito contagiante. É muito contagiante. E para quem está nos assistindo também, eu tenho certeza disso. E eu fico assim triste porque, no mínimo, demoraria 3, 4 horas com intensidade e ainda faltando outros capítulos para que nós pudéssemos conversar. Eu fico muito grato, né, pela tua participação. Eu queria muito que você se comprometesse conosco para você vir novamente. Sim. Porque vai ter muito o que tu falar. Assim, eu estou muito impressionado mesmo. Eu acredito que você percebeu, tanto eu e o Carlos aqui parado, só te olhando e você contando com muita intensidade, com muito entusiasmo, com muita positividade, tudo que você realiza, inclusive nos últimos anos, em pouco tempo, num lapso temporal muito curto, muita coisa foi feita. O crescimento exponencial foi de 79% na pandemia. Cara, é uma loucura. Foguete não tem ré. Que eu estou muito, muito, muito impressionado. Você quebrou o recorde de tempo aqui do podcast.
porque algo que a gente tinha padronizado é que tem que ser 1 hora, porque Sim. normalmente nós não somos nem o Flow, né? O Flow que os caras passam 4 ou 5 horas, que é um dos principais Mas do Brasil. serão, porque vocês têm uma pegada muito simplista e ao mesmo tempo muito, digamos assim, que personalizada, sabe? Eu acho que a gente não precisa imitar ninguém, a gente só precisa ser a gente, porque o DNA é diferente. Existe 8 bilhões de ser humano na Terra e ninguém tem o DNA igual. O modo de andar é diferente, o modo de pensar. A única coisa que a gente se assemelha são as emoções que Verdade. conectam. E não dá para pensar mais hoje o varejo, o atacado, o profissional liberal, por um prisma extremamente capitalista. A gente tem que pensar no outro como o outro. Ele tem que ser gente como a gente. Independente do passado, do presente. Eu acredito na mudança das pessoas, porque um câncer me mudou para ter um olhar mais sensível para algo que eu já fazia. Cabe citar, para finalizar aqui, que desde 18 anos que eu faço ações. Tem foto minha com 18 anos trabalhando na Santa Casa, ensinando fotografia para dependentes químicos. Então, tudo que você fizer, você pode adquirir bilhares de milhões. Se o que você ganha, o que você faz, não impactar a vida de alguém, não faz sentido. Você vai se encontrar em algum momento da sua vida solitário e você vai perder a direção exponencial da sua vida. Então, tudo que você faz tem um impacto, tem que ter um impacto sobre o outro. Para finalizar, já que eu já estourei todos os tempos, gente, eu sou filha do Faustão, só pode. Eu tenho que fazer Mas um já DNA. já eu vou deixar você finalizar, porque nós temos no Sim. final do podcast o que nós intitulamos de comando. Perfeito. O comando é a reflexão, a mensagem final, que eu vou agora, pela primeira vez, ser o primeiro, porque normalmente ele começa para depois eu passar a bola, porque eu sei que ele vai já copiar o meu comando. Eu então, vou copiar. Não, Ele quer copiar o ele meu tem um comando. negócio de ficar aqui na minha mente, aí ele fala algo que eu iria falar. Aí eu tenho 10 segundos para criar Pra um outro você comando, porque ele entender, anteriormente... ele joga o comando pra mim, eu falo. Aí ele, mas eu ia falar isso aí. Mas o meu comando, que eu percebi que você tem demais, você é uma pessoa inquieta e intensa. Sim. Muito intensa e inquieta, sempre desenvolvendo um novo trabalho, algo que vá realmente fazer com que você siga o que está hoje na moda, que é o propósito. Mas isso é muito verdadeiro e eu sinto que você tem. Então, intensidade, inquietude, mas basicamente é o quê? Ela é uma pessoa inquieta e intensa. Qual é o E seu o meu comando? é ousada. Pronto. Ousada. Você é um ser humano extremamente iluminada. E eu faço das palavras dele as minhas. A gente agradece demais a tua presença aqui. A princípio, eu estava meio assim, poxa, jornalista, beleza, bacana, a gente vai conseguir ter uma comunicação muito massa. Aí depois assim, a gente começou a falar de ti, falar, mandar um textão, falei, caramba, é muito assunto, é muita coisa. E a prova é aqui, esse bate-papo que a gente tem que terminar, mas ao mesmo tempo, poxa, não vai terminar. Quem é faz ao vivo, né? Cara, assim, é aquela coisa do jogo, né? Se tivesse aqui uma plateia, que temos 2 presenciais e outros tantos que estão nos assistindo, poxa, Mas fica o convite aberto para você retornar. Retornarei. vamos ver a sua agenda, porque é outra preciso, oportunidade. é necessário que É você volte. concorrida a minha agenda, como vocês podem ver, mas é possível E sim. que bom que você veio. Sim, bom. sim, vim sim. Eu queria que você deixasse esse comando, que é essa reflexão, essa mensagem final, e também sua rede social, para que as pessoas possam lhe encontrar juntamente com a da sua empresa, do instituto, tudo. Nada seria possível se não fosse pessoas. A Gabriela, ela teve uma ideia, uma iluminação divina, mas eu tive braços que me acolheram, mulheres que fizeram da sua fragilidade o meu amparo e vice-versa. E hoje eu imagino que tudo na vida tem um propósito. Em muitos momentos da minha vida, na infância, quando eu não tinha uma família estruturada, depois que eu tive esse primeiro casamento que fracassou por ambas as partes, porque ninguém é responsável totalmente pelo fracasso de algo, então teve a minha parcela de contribuição, tá? Porque eu sou um ser humano, eu erro também. E eu não posso atribuir ao outro aquilo que é meu. Mas eu posso dizer também que nada seria possível se não fosse esse belo propósito de muitas vezes eu chorar pedindo uma família. E hoje eu vejo que Deus não me deu uma família. Ele me deu 150 famílias no Brasil. Para eu cuidar, para eu
talvez ser uma pequena referência, um pequeno ponto de superação a ser seguido. Quero dizer que nunca se sinta menor do que você é. Você nem sabe o seu tamanho, então como é que você pode se limitar pela régua de outra pessoa que nem sabe da sua vivência, nem sabe da sua essência, né? E eu digo para todos que estão me assistindo que, por favor, foquem em autoconhecimento, tentem penalizar menos pessoas, seja familiares, seja companheiros, seja parceiros de trabalho. Tente entender que todo mundo tem uma fragilidade, que não há verdade absoluta e que ninguém caminha sozinho. Então, eu sou Gabriela Quintela da É Santa e junto comigo eu carrego a história de mais de 150 famílias, mulheres guerreiras, que muitas vezes trabalham em um ambiente extremamente salubre, de não aceitação de seus maridos, seus companheiros, seus familiares, mas que estão de pé. E essa força que vocês conseguem ver mediante a mim, eu sou só a porta-voz de 150 mulheres que estão aí comigo nessa jornada É Santa de Ser. Maravilha. Maravilha, parabéns. Né? E hoje vai ser diferente, você vai finalizar com a câmera do meio. A câmera no meio? Do meio. Alguém tinha falado anteriormente? Não se preocupe, não se preocupe. Pois muito bem. Olha, Gabriela, mais uma vez, gratidão pela sua participação. Muito obrigado mesmo. Qual é a rede social? Gabriela Quintela OFC. No Instagram, no caso. No Instagram. Pronto. Agradecer a nossa única e principal patrocinadora, que é a ASPRA, a maior entidade representativa de militares estaduais do Norte e Nordeste. Você que é policial militar, bombeiro militar, não deixa de fazer parte também dessa família. São mais de 12.200 associados e até o final da nossa gestão vamos bater mais de 15 mil. Tenho certeza disso, porque ela só é a melhor e maior. E não tem por que você, policial e bombeiro militar, não fazer parte. Muito obrigado a você que está aí no YouTube nos assistindo, a vocês, família da TV Metrópole, que também estão nos acompanhando, junto com essa história inspiradora da Gabriela, que realmente foi muito fora da curva. Não deixa de seguir Aspra CE Oficial e Sargento Boy 190. Muito obrigado, minha continência e respeito, e até a próxima.